Meus irmãos, por gentileza, abram a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 4. A conclusão do capítulo, nos versículos 14 a 16, é o trecho da nossa leitura e da nossa meditação nesta noite. Meus irmãos, eu espero que vocês tenham ainda uma lembrança do último sermão, quando falamos do descanso de Deus. Porque o autor, sendo essa uma carta, continua com o seu tratado até o final. Eu, de vez em quando, cito o exemplo de que antigamente nós, que somos da geração que escrevia, não apenas em mídia eletrônica, mas nós enviávamos e recebíamos cartas e você não selecionava. Recebi a carta da minha mãe que está longe, vou ler o 4º parágrafo hoje. Você não fazia isso, você lia a carta toda, senão não fazia sentido. Nós dividimos as epístolas da Escritura para as meditações apenas por uma questão didática. Mas nós precisamos ter o contexto geral de cada epístola, de cada carta, e não é diferente com a carta aos Hebreus. O autor aqui continua oferecendo uma série de ilustrações que seriam facilmente reconhecidas pelos cristãos de origem judia, ainda no primeiro século da era cristã. E essas ilustrações estabelecem sempre a excelência e a primazia de Jesus Cristo, em detrimento ou até em oposição a outras coisas que ele levanta como elementos comparativos ou opositores, como eu acabei de falar. Por exemplo, heróis do passado, como Moisés e outros tantos que o Senhor usou, não se comparam a Cristo. Nem mesmo os anjos, que eram tão reverenciados no culto veterotestamentário, não adulados nem adorados, mas reverenciados pelo seu ministério para com as pessoas, para com o povo de Deus, nada poderia ser comparado, equiparado a Cristo Jesus, mas sempre o Senhor Jesus tem a primazia sobre qualquer coisa, porque Ele é Criador, todas as demais coisas são criaturas. E nesse trecho que nós acabamos de ler, o escritor sagrado nos oferece um contraste entre Jesus e Arão. Aqui começa a comparação com Arão, que era o sumo sacerdote por excelência. Ele foi aquele que inaugurou a linhagem dos sacerdotes plenos no culto do Antigo Testamento. E ele passa a representar Jesus, como em 2,17 nós já tínhamos lido, voltando uma página, diz assim: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Aqui ele introduz esse assunto, e depois em 3:1 nós vemos a continuidade disso, quando ele diz: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote. Aqui, lá no versículo 17, ele está falando a respeito da linhagem. No 3:1 ele já está falando do Cristo sumo sacerdote. E aqui ele vai, ao longo da epístola, sempre retornando ao tema, a fim de que nós fixemos bem aquilo que é devido diante do Senhor Jesus. A carta vai nos descrevendo o ofício e o próprio oficiante, que é ele, o Senhor, vai nos descrevendo o ofício do sumo sacerdote e a comparação disso com o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Isso no capítulo 5, 6, 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10. Vejam que sequencialmente o autor sagrado está fazendo menção ao mesmo princípio. Os cristãos estavam sendo neste momento estimulados pelo autor a continuarem firmes até o fim, e isso de todo o coração, sem pestanejar. E a pergunta agora, diante de todas as questões, diante da apresentação desse sumo sacerdote que é Cristo, a pergunta é: o que devemos fazer para alcançar a mesma coisa, mantendo firme a nossa confissão até o final? Porque isso surge já no versículo 14. É necessário manter firme essa confissão. E como é que isso vai acontecer e por que isso é tão necessário? A resposta se apresenta a nós em 3 perspectivas diferentes, em 3 partes diferentes. É necessário conservar firme a confissão da nossa fé. Segundo,
é preciso entender que Jesus é o provedor da vitória final, porque por mais que mantenhamos firme a nossa confissão, nós de nós mesmos seremos incapazes de chegar à vitória por nossa própria força. Então é necessário que haja um provedor para nos conduzir, e esse provedor é Jesus Cristo. E finalmente, nós temos que nos aproximar do trono da graça, e isso com plena confiança. Algumas versões usam a palavra ousadia, como ousadia, mas nem confiança e nem ousadia trazem a tradução com a intensidade do texto original, mas elas servem para nos ajudar. Precisamos ser confiantes ao chegar até o trono da graça do Senhor. No versículo 14 nós lemos: tendo, pois, Jesus Cristo, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Aí ele nos manda fazer alguma coisa: conservemos firme a nossa confissão. E aqui nós entramos no primeiro ponto. Versículo 14 começa dando uma sequência à ideia do descanso e também à ideia de que há alguém que está sobre nós, que é mais poderoso do que todos nós e que é aquele que nos conduz. Ele é o nosso conduto até a vitória final. E tem a partícula pois. Em algumas versões está lá portanto, portanto, pois. E que todo mundo olha aqui, puxa, isso está falando, esse pois está nos remetendo aos versículos de 1 até o versículo 13. Mas não é. Essa partícula está nos remetendo ao versículo 17 do capítulo 2, que eu já li para vocês. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, ele completa a ideia do capítulo 2, versículo 17. É como se do versículo 18 do capítulo 2 até o 13 do capítulo 4 nós estivéssemos recebendo as informações, a educação necessária do autor sagrado para nós entendermos o que ele vai falar a partir de agora. Então ele recupera, é como se ele tivesse aberto e fechado um parênteses, e agora ele recupera a ideia, a fim de que nós entendamos aquela ideia toda do porquê Jesus tem primazia e do porquê surge a ideia do descanso de Deus. O autor volta então a partir daí a mencionar brevemente o sumo sacerdote de nossa confissão, que é diante do qual nós precisamos manter firme a nossa confissão. Ele é o autor e consumador da nossa fé, e é diante dele que eu vou levar a minha fé sendo mantida incólume, intacta diante dele, até que no final dos tempos ele próprio receba a minha vida, tendo sido mantida por causa da fé e da obra do próprio Cristo, que vai nos receber. Assim como eu falei que ele é o sacrifício e é o sacerdote que oficia o sacrifício, ele também é aquele que nos ordena e nos dá os meios para que nós obedeçamos. E com isso ele torna-se, portanto, providente de tudo aquilo que é necessário para a nossa jornada espiritual. Agora ele está à vontade. O autor, nós não vamos chamar o autor de nenhum nome, porque nós não sabemos quem ele é, mas era provável que ele fosse um dos apóstolos do Senhor. Então o autor está aqui dizendo, com toda a confiança, que ele está tranquilo para continuar nos falando o que ele quer falar a partir de então. Ele quer aprofundar esse tema, e é o que ele faz. Ele quer dar maiores explicações, e é o que ele faz. E ele vai entrar agora no esmiuçar do que é o sacerdócio desse sumo sacerdote, que é o nosso Senhor. Jesus adentrou os céus, nos conduziu ao Pai. Isso diferenciou de tudo que os hebreus conheciam até então. Na antiguidade, o sumo sacerdote judeu da linhagem de Arão, ele entrava no lugar santíssimo, ou santo dos santos, que ficava lá dentro, no interior do templo. Havia algumas câmaras e recâmaras. A menorzinha, a mais interior,
a mais escondida, a mais resguardada, era exatamente o Santo dos Santos. O sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano. Ele era homem como nós somos. Ele só podia entrar uma vez por ano, depois de sacrificar por causa dos seus próprios pecados e por causa dos pecados de todo o povo. Agora, Jesus Cristo, como sumo sacerdote que ele é, segundo Hebreus está nos falando, ao contrário de tudo isso, ele entrou na presença de Deus num santuário que não foi feito por mãos humanas, não era como a recâmara dentro do templo, mas ele entra num santuário que é perfeito, porque só ele pode fazer isso, porque somente ele é Deus e somente ele é perfeito. Ninguém mais podia entrar lá. Esse santuário que não foi feito por mãos humanas está numa dimensão muito mais elevada, como lá no capítulo 9, 24 nós lemos, diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Há uma excelência absurdamente diferente em relação ao que os sumos sacerdotes humanos faziam na antiga aliança. O sumo sacerdote da antiguidade morria, mas o sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, foi erguido de entre os mortos. Ele venceu a morte, ele ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nós declaramos isso. Ele é santo, não tem qualquer culpa, não tem qualquer pecado, mesmo tendo experimentado coisas que nós experimentamos, à exceção do pecado, ele foi semelhante a nós. Ele está acima dos céus, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus 7, 26. Ele é o Filho de Deus, divino e humano, Deus e homem. Esse é o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E nós precisamos entender que alguém que já esteve entre nós, sendo Deus encarnado como foi o Senhor, hoje experimenta esse descanso que é o nosso alvo. Nós queremos esse descanso de Deus. Não há mais ninguém, nem qualquer outra coisa neste mundo que possa nos ajudar a experimentar o descanso de Deus, esse descanso sobre o qual o autor sagrado do livro da carta aos Hebreus está nos falando. Isso que nós lemos nos 13 primeiros versículos desse capítulo, aquilo que fez o nosso coração se alegrar, pelo menos o meu se alegrou, quando nós compartilhamos esse trecho anterior ao de hoje. Mas o fato é que a única pessoa que pode nos ajudar a completar a nossa caminhada de tal forma que sejamos aceitos diante do Pai pela eternidade, haverá de nos introduzir na presença dele, porque hoje ele está à direita de Deus Pai e continua intercedendo por nós diante de Deus, a fim de que sejamos conduzidos até lá. É o próprio Jesus Cristo. Ele é identificado totalmente conosco e nos encaminha até o descanso final, sendo o nosso advogado como ele é totalmente por nós. Temos advogados aqui na igreja. O advogado vai defender o seu cliente, né? A gente imagina que sim. Jesus é o nosso advogado, ele está do nosso lado, ele nos defende. Nas mais difíceis circunstâncias da vida, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, está do nosso lado, e por essa razão, a nossa segurança naquilo em que cremos é total e é absoluta. Por isso é que nós permaneceremos fiéis e conseguiremos manter firme a nossa confissão. Amém, queridos? Segunda parte é que somente Jesus tem a provisão.
Isso está focado no versículo 15. O autor argumenta aqui para nós que o fato de que Cristo se compadece das nossas fraquezas e que Ele mesmo foi tentado como nós somos tentados, mas sem pecar, é claro, deve ser algo a considerar como o próprio significado da fé que nós carregamos. Porque ele não se atém a delimitar a natureza do próprio Cristo aqui nas definições dele, mas como ele se revela, como é a sua natureza, porque na sua revelação, na revelação de si mesmo e na revelação da sua natureza, é que a nossa vida encontra refúgio seguro para andar juntamente com ele, naquilo que ele revelou e na sua natureza demonstrada a nós. O Novo Testamento nos insta, vez após vez, a nós tentarmos ser como o Senhor. Como é que nós vamos imitar alguém que não conhecemos? Como é que nós vamos querer ser como alguém cuja semelhança, cujo caráter e cuja natureza nós não conhecemos? É por isso que o autor está nos fazendo crer que, para que nós prossigamos confessando firmemente a nossa fé, nós precisamos também conhecer quem é que nos oferece a fé, que é Jesus Cristo. E para que nós entendamos bem, Jesus Cristo se fez como nós, Ele vestiu um corpo como o nosso. A terminologia do Novo Testamento chama essa peregrinação usa um verbo que é tabernacular, porque o tabernáculo no Antigo Testamento ele montava e desmontava, né? A pessoa desmontava, ia lá peregrinava mais um pouco, montava de novo, desmontava, andava mais um pouco, montava outra vez, e sempre Deus se manifestava naquele lugar que era feito por mãos de homens, não como esse que o Senhor Jesus entrou, mas era um lugar em que o Senhor se manifestava cada vez que ele estava pronto para o culto ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor também tabernaculou entre nós, e nós tabernaculamos enquanto andamos por aqui, ou seja, é algo temporário, assim como a tenda do tabernáculo era temporário e passageiro, nós somos temporários e passageiros. Como a gente costuma dizer, ninguém aqui vai ficar para semente, nós somos passageiros, somos temporários, mas nós precisamos viver de tal maneira, enquanto peregrinamos, enquanto o nosso tabernáculo está de pé, de tal maneira precisamos viver com a confissão da nossa fé, que o Senhor se manifeste em nós e através de nós, como Ele o fazia no Antigo Testamento, no tabernáculo erigido pelo povo, sob ordens de Deus. Nós podemos afirmar, com base no texto da Escritura Sagrada, e isso se consolida muito nitidamente em Hebreus, que Jesus Cristo jamais falha em assistir o povo que Ele próprio resgatou com a sua vida. Ele deu a sua vida, Ele deu o seu sangue. Vamos partir o pão e entregar o cálice, o corpo e o sangue do Senhor mais uma vez. Que é a encenação didática, é a pregação encenada daquilo que o Senhor fez por nós. Ele não teria se dado as últimas consequências para nos deixar para lá agora, mas Ele nos mantém como sumo sacerdote perfeito que Ele é. Ele nos mantém com a nossa firmeza de fé totalmente fincada nele próprio, que é a rocha segura sobre a qual nós estamos fixados, firmados, e isso nele próprio. E da mesma forma, assim como Deus é, Ele sendo Deus também, o Senhor Jesus, nos demonstra claramente que tudo, seja neste mundo, no mundo natural, aquele que nós vemos, seja no mundo espiritual, tudo depende dEle, e que sem Ele, sem os seus atos, sem a sua providência, nada sobrevive, nada prospera, porque tudo depende da providência do Senhor. O Senhor Jesus nos compreende plenamente, Ele compreende a nossa natureza plenamente, porque Ele se encarnou como nós, Ele se fez como nós. Em outras palavras, nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos e colocar os olhos em Jesus, porque assim como nós olhamos para Ele como sumo sacerdote perfeito,
Nós temos que olhar para Ele como o ser humano perfeito que Ele foi, que a despeito de ter padecido tentações, provações, castigo, morte, Ele nunca pecou. E Ele é o paradigma, Ele é o padrão que nós temos que seguir. E Ele, sendo o paradigma que nós temos que seguir, Ele próprio se coloca como Deus providente, que nos permite seguir esse padrão. E ao mesmo tempo Ele é o sumo sacerdote que oficia a intermediação entre Deus Pai e nós, a fim de nós conseguirmos isso. E não bastasse isso, para o perdão dos nossos pecados, Ele é o sacrifício único e perfeito que é válido para perdoar os nossos pecados. E se tampouco bastasse tudo isso, Ele é o próprio altar sobre o qual a libação foi derramada. Ele é o sacrifício, Ele é o altar, Ele é o sacerdote, Ele é o Cordeiro de Deus que foi levado até lá. Uma vez tendo vencido a morte e tendo adentrado os céus, Ele é o nosso advogado, nosso sumo advogado, aquele que nos defende em todas as nossas causas. Como é que nós podemos, diante disso, declinar da confissão da nossa fé? Como é diante desse Cristo que nós podemos trocá-lo por outra coisa? Essa é a tese do autor aos Hebreus. Não dá para trocar Jesus Cristo por outra coisa, não dá para trocar Jesus Cristo por outra pessoa, por outro ser, nem mesmo os mais elevados anjos. E agora ele está dizendo: não dá nem para pensar em abrir mão da confissão da nossa fé, porque tudo Jesus já fez, Ele já nos deu todas as garantias, e o que nós temos que fazer é simplesmente reconhecer a sua providência e sermos guiados e levados por Ele, porque um dia, assim como Ele, haveremos de vencer a morte, haveremos de adentrar os céus e haveremos também de estar diante do próprio Pai. É isso que o autor aos Hebreus está nos mostrando. Esse mesmo Jesus é sobre quem ele falou em 2,18, que Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Por quê? Porque Ele foi tentado, Ele sabe o que é isso, e Ele é poderoso para socorrer cada um dos seus filhos em meio à tentação. Somente Jesus Cristo é que tem o caminho para chegarmos ao descanso prometido. Porque se por um lado aquela partícula pois vai nos responder o capítulo 2, versículo 17, por outro lado, esses 3 versículos, 14, 15 e 16, completam a ideia do descanso de Deus. As nossas limitações precisam ser colocadas sobre Jesus Cristo, as nossas angústias precisam ser deixadas em Jesus, as vicissitudes da vida precisam ser apresentadas ao Senhor ao pé da cruz. Essas coisas não são para que cada um dos filhos de Deus as carregue sozinhos. É por isso que Ele troca de fardo conosco. O fardo dele é leve, é suave, e é esse fardo que nós temos que carregar. Os fardos pesados da vida precisamos entregar ao nosso Senhor. Ele sabe o que é isso, Ele conhece o que é isso, Ele já precisou carregar algo semelhante a isso enquanto esteve conosco, e hoje Ele nos convida: venha, deixe comigo, vamos fazer uma troca. Você deixa esse fardo pesado, leva o meu, que é suave, é leve, e você vai conseguir. Se você ainda tropeçar pelo meio do caminho, eu estou lá e vou te ajudar. Amém? Terceiro ponto é que nós precisamos nos aproximar do trono da graça de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós somos cristãos pela metade. E às vezes o que nos faz ser cristãos pela metade é uma falsa humildade. Conta-se que um certo pastor foi pedir ajuda publicamente ajuda, através da rádio,
que ele queria comprar, adquirir uma emissora de rádio, onde ele estava como missionário, e fez um apelo público, e uma pessoa ligou para a rádio. Naquele tempo ainda se ligava, né? Se fosse hoje ia mandar mensagem, né? Ele ligou para a rádio e falou: eu tenho uma oferta para dar. E ele foi lá receber, e era um cheque polpudo, gordo, sabe aquele cheque que alegra o tesoureiro, né? Aí ele perguntou para aquela senhora: mas por que a senhora nunca deu essa oferta na sua igreja? Porque o meu pastor nunca pediu. Mas aquilo estava à disposição, só que nunca tinham pedido. Ela achou que não precisava, estava lá guardado. O Senhor deixou coisas à nossa disposição, e às vezes nós temos uma falsa humildade, porque agora eu quero olhar pelo outro lado da história. Porque talvez se aquela senhora tivesse uma maior argúcia no seu olhar, talvez ela tivesse descoberto também necessidades perto dela. Deu para entender? A história é bonita por um lado, mas quando você inverte, ela pode ter outra beleza oculta que não foi trazida à tona. O Senhor deixou coisas à nossa disposição, e isso em nada tem a ver com a pregação triunfalista, em nada tem a ver com isso. Mas o Senhor, por exemplo, nos deu liberdade para nós irmos até o trono da graça do Senhor e, em confiança, obtermos do Senhor os benefícios do trono da graça. Sabe o que nós fazemos? Nós fazemos como aquele povo da Idade Média que arranjava um chicotinho e ficava se penitenciando. Ai, miserável que eu sou. Você é miserável, eu também sou. Só que o Senhor nos autorizou a ir lá. Nós precisamos ter um olhar para nos vermos como Cristo nos vê. Esse pode ser um pecado que nós carregamos, que lá no fundo, isso não é humildade nem autocomiseração, isso é orgulho. Versículo 16 diz assim: portanto, ou seja, o autor está dizendo assim: agora eu vou fechar esse assunto. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Para quê? É a última sentença, é a última ordem frasal aqui. Para quê? A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Meu irmão, minha irmã, todos nós precisamos da ajuda do Senhor. Todos nós temos um momento crítico na nossa caminhada e que precisamos da ajuda do Senhor. Todos nós, sem exceção alguma. Aí a gente fica sendo levado pelas circunstâncias de uma eclesiologia, sei lá o que, nem me vem um adjetivo aqui agora, que a gente olha por aí passando de canal na televisão e a gente faz campanha disso, faz campanha daquilo, faz propósitos. Eu não sei onde é que o pessoal arranja isso. Eu vou fazer um voto para acontecer não sei o que comigo. Mas o que a Bíblia diz é muito claro: você tem dificuldades, você tem necessidade de ajuda num certo momento da sua vida, que a Bíblia chama de momento oportuno. Tem. Você faz o que então para resolver isso? Não vá 7 vezes ao mesmo lugar, não dê 3 pulinhos, não dê cambalhota, não faça nada. Vá até perto do trono da graça do Senhor com confiança. Confiança por quê? Porque você já manteve firme a sua confissão diante do Senhor. Confiança por quê? Porque Ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós, porque Ele sabe o que nós somos. Então chega perto dele com confiança, confiança de filho perto do seu pai, que é o que nós somos. Nós somos filhos, comprados pelo sacrifício vicário do Filho unigênito, para sermos chamados de filhos do Pai eterno, co-herdeiro junto com Ele, com Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. E Ele diz: vocês estão com problema, dilemas,
em determinados momentos da vida? Sim. Como é que vocês vão resolver isso? Recebendo misericórdia e encontrando graça. Onde é que eu encontro misericórdia e graça? No trono da graça do Senhor. Sabe o que é que nós fazemos? A gente olha para o outro lado e finge que não entendeu e vai fazer coisas da nossa própria natureza. A gente se envolve com esoterismo gospel, a gente se envolve com falácias de um falso evangelho que nos cerca. E era simples: não faça nada, apenas reconheça que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Ele é o sumo sacerdote da nossa fé, aquele que nos deu, inoculou em nós a fé. Mantenha firme a confiança, entenda que Ele já entende tudo que você passa. Vá até o trono da graça dEle em confiança, e ali graça e misericórdia virão sobre você. Ponto. Isso não requer dinheiro, isso não requer sacrifício, isso não requer voto, isso não requer nada a não ser saber na profundidade quem é Jesus Cristo. E aí está o problema. A igreja do Senhor em nosso país não consegue saber direito quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem? Ele parece um anjo. Jesus Cristo é quem? Ele é tipo um herói do passado. Foi isso que o autor aos Hebreus condenou nos primeiros capítulos. Quem é Jesus? Foi um grande profeta do passado. Isso é heresia. Mas tem um monte. Vocês querem ver uma coisa? Não façam isso não, que vai pegar mal, tá? Mas imaginem-se podendo fazer uma enquete numa igreja. Você vai ali com aquela pranchetinha da enquete e vai perguntando: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Vocês vão ver as respostas. O trono da graça é uma referência explícita ao reinado do Filho de Deus. Está lá no comecinho, Hebreus 1, versículo 2, 3 e 4, esses 3 versículos. Jesus se assenta à destra do próprio Deus Pai, onde Ele recebe plena autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Mas quando nós olhamos para a palavra graça, ela tem uma implicação própria, em que a referência a ela também aponta para o sacerdócio perfeito de Jesus Cristo. Afinal de contas, quem pode derramar graça senão alguém que é perfeito? Eu não posso derramar graça sobre você. É por isso que, por favor, não me peçam para fazer uma oração forte. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer uma oração ungida. Eu não sei. Não me peçam para orar pela loja que você abriu. Eu não vou. Não me peçam para orar pelo carro novo. Não vou. Se você quer orar, ore você, porque a sua oração é igual à minha. Eu não sou sacerdote, eu sou um pastor. Nós somos exortados a ir ao trono com confiança, ou seja, usando aquela outra palavra de algumas versões, nós podemos ir com ousadia diante do Senhor. Não de modo temerário, não com medo de julgamento, mas em plena confiança e sinceridade. Por quê? Porque Ele já julgou as obras. Ele já julgou minhas obras na cruz. Na esperança, aí sim, da plena virtude e da manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus, agindo com um sentimento de total segurança. É assim que temos que chegar lá, como quem é colocado em confiança e sinceridade plena diante de alguém de quem nós não temos vergonha. Vamos tirar Jesus da história? Nenhum de nós teria sequer coragem de olhar para o Senhor, mas Jesus entrou nessa história, e Ele está dizendo agora: vão com confiança até o trono da graça. Jesus se sentou num trono que é dele. O trono é dele, por origem e por direito. O trono é dele, e Ele nos chama para perto do trono dele.
se você tem uma cadeira em casa, você convida quem você quiser para sentar na sua cadeira. Jesus tem o seu trono e Ele convida quem Ele quer para sentar no seu trono, para ir até o seu trono. E é isso que Ele faz nesse texto, inspirado, escrito pelo autor aos Hebreus. Vão até perto do trono do Senhor em confiança, porque graça e misericórdia serão trazidos sobre vocês. O Senhor Jesus transborda em amor por nós. Ele é parcial, Ele defende quem é dele, Ele é totalmente parcial. Ele sabe quem são seus filhos, Ele sabe quem são os filhos de Deus, porque o próprio Pai os identificou para Ele. E o trabalho do Senhor é apresentá-los como noiva, imaculada e resplendente no final dos tempos. É o Senhor quem cuida de nós. Sendo filhos de Deus e sendo irmãos de Jesus, nós podemos ir até perto do trono do Senhor com confiança, porque nós somos de casa. Nós não somos estranhos. Não somos estranhos ao Senhor Jesus. Não somos estranhos ao Pai. É por isso que nós podemos chegar lá, diante do trono, e diante do trono, com a certeza de recebermos graça e misericórdia, podemos sossegar a alma, abrir o coração e deixar diante do Senhor tudo o que é preciso. Esse é o tempo oportuno sobre o qual fala o versículo 16. Amém, queridos? Encerrando, somente em Jesus Cristo nós vamos encontrar sempre perdão, compaixão, graça, misericórdia, tudo isso que a nossa vida precisa para ser equilibrada, segundo o plano do próprio Deus para nós. Nós não podemos jamais desistir de ir até o trono. Essa é a nossa caminhada. Se não formos até o trono, não vamos entrar no descanso, porque é no trono que resolvemos as nossas mazelas de agora, por causa da graça e da misericórdia, até que vamos chegar no descanso de Deus. Diante do trono, nós também estamos diante de Cristo, porque Ele é o dono do trono, sempre disposto a nos ajudar. E é nesse lugar onde nunca podemos esconder aquilo que está no mais profundo da nossa alma, porque Ele é o Logos vivo de Deus. Ele é o Logos que foi encarnado. O Logos é a palavra que vai até o mais profundo do ser humano, lá na alma, lá na medula, lá na alma do ser humano. Estar diante do trono é estar diante de Cristo. Estar diante de Cristo é estar diante do Logos encarnado, é estar diante da palavra, é não conseguir esconder nada, porque Ele vai até o mais profundo da nossa essência, da nossa existência. Mesmo sabendo quem nós somos, Ele continua nos chamando para perto dEle, por causa dEle próprio. E aí está o segredo, aí está a beleza da perseverança da nossa parte, que na verdade é nossa perseverança, mas é fruto direto da providência de Deus. Não há mistério, não há mágica, não há nada que já não tenha sido revelado, não há coisas espetaculares acontecendo. Não precisa a gente ficar esperando um estrondo. Hoje houve alguns, mas por causa da chuva, não precisa ficar esperando um estrondo, um raio de luz descer, aparecer um anjo com uma espada na mão. Não precisa esperar nada disso, é simples. Não há nada maravilhoso nesse sentido, mas há algo profundamente maravilhoso, que ao transformar o interior de alguém, faz com que esse alguém seja convidado para ir pertinho de Jesus Cristo e receber dele o afago que a alma precisa.
Temos um caminho simples, sem complicação, através da palavra, através da oração, através da comunhão entre os santos. Meditação, culto público, culto privado, são os nossos exercícios para nós entendermos, porque no fundo, com essa simplicidade toda, não tem nem como errar o caminho. Não existe como errar o caminho, mas Hebreus nos adverte sobre abandonar o caminho. É diferente. Aí está o resultado que nós podemos obter, aferir, e a riqueza da perseverança dos santos, que é uma das doutrinas mais caras à fé reformada. O Senhor que nos chama, nos conduz a perseverar e nos dá as garantias de que nós precisamos. Amém?